Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. E hoje tem inovação. Nós vamos falar sobre duas tendências decisivas para a indústria farmacêutica na produção de formas sólidas e orais. É a contenção e a produção contínua. E quem nos ajuda a entender melhor o cenário é o Jason Becker, diretor comercial da FET, uma empresa reconhecida por soluções inovadoras em compressão e automação industrial. Bem-vindo, Jason. Primeiramente, Vivi, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço que vocês estão concedendo aí para nós, para a gente conversar sobre temas tão relevantes para a indústria farmacêutica nacional e mundial, que é a contenção na parte de compressão, bem como o processo contínuo direto. O mercado mundial ele está se desenvolvendo cada vez mais, os seus medicamentos, os seus fármacos, e cada vez com moléculas mais complexas e mais potentes. Por isso, a preocupação é fundamental com a segurança da operação desses equipamentos, dessa indústria, como os efeitos que isso pode gerar em termos de danos e questões para a saúde dos operadores que trabalham diretamente com essas formulações. E falando um pouco mais sobre contenção, Jason, me conta por que esse tema ele ganhou tanta relevância no cenário atual da produção farmacêutica? Como eu comentei no início, Viviane, a produção de medicamentos de alta contenção tem um ponto crucial, que é a proteção do operador para garantir o sucesso da operação. Os equipamentos para essa aplicação, bem como todo o ambiente envolvido, geram investimentos e, às vezes, custos diferentes, gerando uma complexidade operacional significativa. O teste SMEPAC fornece uma metodologia padronizada. Isso garantiza a possibilidade de avaliar as capacidades de contenção das partículas no equipamento de fabricação, ou seja, todos os equipamentos que estão envolvidos com a parte produtiva, seja um isolador, máquina de compressão, como os equipamentos periféricos, desemporador, válvulas e os acessórios. Isso faz com que todos eles tenham um enclausuramento e os ensaios SMEPAC suportam todo o sistema que são conhecidos pelo monitoramento para validação de contenção. Esse teste SMEPAC já é realizado pela FET Compact há mais de 10 anos. Isso permite que a FET garantize que todo equipamento de alta contenção tenha uma segurança na produção. O objetivo no futuro não é somente estar enclausurado no equipamento, mas em toda a parte de área de setup e limpeza. Isso nos possibilita uma garantia ainda maior no processo de medicamentos de alta contenção, e isso faz com que as agências regulatórias se sintam cada vez mais seguras em processos como esse. Jason, e quais são os principais desafios regulatórios e operacionais que as empresas enfrentam hoje quando falamos em contenção? A produção de medicamentos ela é altamente complexa. Na produção de medicamentos de alta contenção, fator crucial é a proteção do operador para que o processo seja feito de forma satisfatória e com garantia. Os equipamentos para esse tipo de aplicação, bem como todo o ambiente farmacêutico envolvido, ele de alta complexidade, isso significa normalmente grandes investimentos na área farmacêutica. O teste SMEPAC fornece uma metodologia padronizada para avaliar as capacidades de contenção de partículas dentro do equipamento de fabricação, seja ele a válvula de alimentação, a máquina de compressão, as cabines e todos os componentes, os equipamentos que são relacionados ao processo. Os ensaios SMEPAC também são conhecidos como monitoramento e validação do processo de contenção. Esse tipo de teste, que é conhecido mundialmente, já é realizado pela FET há mais de 10 anos. Isso garante que todo equipamento seja produzido pela FET
tenha segurança na parte de proteção. Nosso objetivo futuro não é só garantir a parte produtiva, mas também tudo que envolve o setup e a limpeza desse equipamento através desse teste de SMEPAC, podendo ajudar todas as agências regulatórias mundial, comprovando a eficiência do equipamento. A gente está falando sobre mais segurança, mais eficiência, e com certeza a FET está preparada para atender esse mercado com essas soluções adequadas, né, Jason? Você pode falar um pouco mais que tipo de equipamento e tecnologia vocês oferecem? Bom, esse é um ponto bastante interessante. A FET foi uma das pioneiras. Em 1994, a gente começou a oferecer a primeira máquina wash in place, máquina lavável. Então, através dessa preocupação em desenvolver e ser a pioneira no mercado, a FET desenvolveu também o Containment Guard, que é o primeiro certificado de qualidade que determina e documenta o desempenho na contenção de sistemas de compressão, antes mesmo de chegar no final dos riscos a serem avaliados por uma entidade regulatória de cada país. O Containment Guard ele é tanto um processo de teste, como também uma base para o desenvolvimento técnico de uma solução para a parte de compressão, de acordo com a demanda de cada cliente. A linha de equipamentos da FET ela abrange uma gama bastante alta de máquinas de baixa, média e alta capacidade, sempre de acordo com o tipo de pó, tipo de comprimido dimensional, e todos os equipamentos de segurança relacionados a isso. Chama-se portas intertravadas, sistemas de alimentação, equipamentos de controle em processo, bem como sistemas de aspiração que pode ser em bag-in, bag-out, para o controle total. Os equipamentos que a FET oferecem hoje, eles podem trabalhar tanto com o sistema de limpeza a seco, também com o sistema de limpeza com água. Isso vai depender muito da toxicidade de cada formulação, né? A toxicidade está relacionada à classificação OEB, que é conhecida mundial, além da parte de CPT, que a gente chama de performance de meta de contenção, que é determinada por cada cliente ou empresa. É muito bom porque vocês conseguem realmente atender a demanda particular de cada indústria, né? O equipamento ele tem realmente essa solução que é bem inovadora. E falando um pouco sobre produção contínua, que é considerado aí hoje o novo padrão de eficiência, me conta, por que a FET decidiu apostar nesse modelo e qual que é a visão da empresa sobre o futuro dessa tendência? Como a gente mencionou no início, a produção farmacêutica era bastante complexa, né? E geralmente os processos demandam muito tempo e esforço para serem realizados e concretados. A realização de cada processo, ambientes são extremamente demandados, são extremamente complexos e caros e precisam estar sempre limpos e controlados. No final de todo o processo farmacêutico, isso significa que para a indústria os custos são extremamente altos de operação, preparação e área limpa, e estão diretamente relacionados ao custo do medicamento final. A produção reventada pela FET oferece simplicidade e robustez em um único conjunto. Esse conjunto faz a mescla, também homogeneiza o pó, controla toda essa mistura, permite otimização de etapas produtivas, como, por exemplo, dispensar a necessidade de uma granulação úmida, dependendo do caso e do tipo de formulação. E quais são os principais diferenciais da produção contínua em relação ao processo tradicional em batelada? O processo contínuo, ele permite maximizar a produtividade. Normalmente, quando a gente fala no processo, a gente fala de lotes que
que são feitos em horas ou dias. Isso não necessariamente está mais vinculado a um lote com quilos, bins e sistemas separados. Isso é um fator limitante no processo e na capacidade de preenchimento dos misturadores e da área produtiva. Se a gente olhar o processo reinventado pela FET, a gente pode destacar alguns fatores que são fundamentais para garantir esse sucesso. Modularidade, o sistema é extremamente fácil de ser implementado em uma área horizontal e vertical, e o tamanho que isso ocupa é extremamente limitado. Ele é um sistema, como eu comentei, bastante compacto, pode ser instalado junto à compressora, a um sistema de sachê, a uma encapsuladora ou mesmo a uma linha standalone, tanto de uma forma vertical como de horizontal. É um sistema genérico, então ele é desenhado e adequado para aceitar qualquer tipo de medicamento, não desenvolvido para a formulação do cliente, contenido ou fechado, que a gente abordou no primeiro tema, ele é feito exatamente com um desenho bastante fechado, hermético, oferecendo uma segurança extremamente alta da parte operacional. O sistema é de extrema facilidade de limpeza, ou seja, um setup muito rápido, permitindo acesso a todo o conjunto, fazendo a desmontagem de todas as peças para uma limpeza e sanitização. PAT, o infravermelho, que garantiza a segurança e a homogeneidade de toda a mescla. Então, a gente tem em todo o conjunto 4 PATs integrados, garantizando que a mescla esteja de acordo e que ela seja transferida para uma próxima etapa, chama-se compressão, aonde a parte final dos comprimidos da extração final do medicamento também vai ser controlada 100% por NIR, fazendo a mescla do princípio ativo de cada comprimido. E para finalizar, o conceito TRIEASY. A FET já desenvolveu ao longo da geração FE o conceito TRIEASY, que significa fácil limpeza, fácil setup e fácil operação. Isso é a base de todo o equipamento FET para garantir o sucesso na operação de todos os nossos clientes. Muito interessante. E em todo esse processo existe um controle de qualidade em tempo real. Você pode falar um pouco mais como que funcionam esses controles, como as tecnologias PAT, dentro desse modelo contínuo? O sistema FE-CPS da FET, ele possui um IHM que controla de forma única tanto a mistura do pó como a compressão, ou um processo que seja integrado. No sistema da mescla, a gente tem instalado um NIR. Esse sistema nos permite, através do infravermelho, medir a homogeneidade que está sendo mesclada. Já na compressora, a gente tem instalado no funil de alimentação o famoso Filomatic, outro NIR, fazendo com que a mescla seja medida e controlada. Não menos importante, em toda a saída de comprimidos da compressora, a gente tem outro sistema instalado, fazendo a medição também do princípio ativo de cada unidade comprimida. E, adicional a isso, a gente pode integrar um controle em processo para que todo o comprimido seja controlado no processo. Jason, muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse conteúdo, tantas soluções inovadoras que a FET traz para a indústria farmacêutica e traz para a FCE também, com certeza. Nesse próximo ano teremos muitas novidades aí da FET no evento. Obrigada, Jason, pela sua participação. Nós que agradecemos, estamos à disposição. E vocês que estiveram conosco até esse momento, muito obrigada. Se inscrevam no canal e não percam o próximo episódio do Conversa de Mercado.
Até mais.